Boa tarde a todos. É um prazer dar início ao webinar Farmacovigilância Veterinária na Prática, Desafios Regulatórios, Impactos Operacionais e Oportunidades para o Setor, promovido pela Abfina. Eu queria primeiro cumprimentar e agradecer especialmente as nossas convidadas de hoje, Maiara Souza Pinto, do Ministério da Agricultura e Pecuária, e Maria Clara Salles Nogueira Matos, da Urufino Saúde Animal, pela disponibilidade em compartilhar suas experiências e perspectivas sobre esse tema tão relevante. Para quem ainda não conhece a entidade, a Bifina representa empresas que integram o complexo industrial da química fina e da biotecnologia no Brasil. Atua em segmentos estratégicos como medicamentos, insumos farmacêuticos ativos, vacinas, produtos da biodiversidade e também produtos veterinários. A regulamentação da farmacovigilância veterinária representa um avanço importante para o fortalecimento do monitoramento da segurança dos produtos veterinários e para o alinhamento do Brasil às melhores práticas internacionais. Ao mesmo tempo, sabemos que a implementação desses instrumentos traz desafios práticos para as empresas, que precisam estruturar processos e sistemas para atender às novas exigências. É justamente nesse contexto que a Bifin promove este webinar, com o objetivo de estimular o diálogo entre governo e indústria sobre os avanços regulatórios e os desafios da implementação da farmacovigilância no setor veterinário. Para conduzir os trabalhos de hoje, passo a palavra a Marina Moreira, coordenadora da área sintética Saúde Humana e Animal da Bifina, que fará a moderação deste encontro. Marina, por favor, a palavra está com você. Boa tarde a todos, obrigada Andreia, é um prazer estar com vocês nesse webinar organizado pela Bifina. E o tema que nos reúne hoje é a farmacovigilância veterinária na prática, uma agenda que vem ganhando cada vez mais relevância diante da evolução do marco regulatório e da necessidade de fortalecer os sistemas de monitoramento da segurança de produtos veterinários. Nosso objetivo hoje é discutir tanto a perspectiva regulatória apresentada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, quanto a visão da indústria, trazendo a experiência prática de implementação da farmacovigilância nas empresas. Nós teremos duas exposições iniciais e, ao final, abriremos um momento para perguntas e diálogo com o participante. Peço, por gentileza, que encaminhe suas perguntas pelo chat ao longo das apresentações, indicando seu nome e instituição. Para iniciar nosso debate, nós contamos com a participação de Maiara Souza Pinto. Maiara é médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, auditora fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, o nosso mapa, e chefe do Serviço de Farmacovigilância de Produtos Veterinários, na coordenação de registro de produtos veterinários. Maiara, muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite da Bifina e contribuir com essa discussão. A palavra é sua. Obrigada, Marina. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria confirmar se meu áudio está bom para todo mundo. Ok. Está sim, Maiara, bom, obrigada. Eu vou já compartilhar a tela rapidamente. E em tempo que eu faço isso, eu aproveito para agradecer o convite da Bifina. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu compartilhei a tela errada. Só um minutinho. Não está aparecendo a outra tela? Ah, tá. Agora sim. Está aparecendo para vocês a apresentação. Ainda não está em modo apresentação, certo? Vou colocar aqui. Vou trocar. Para mim já aparece, mas ainda não está no modo apresentação. Agora foi? Sim, obrigada. Tá joia. Bom, então, gostaria de começar agradecendo pelo convite da Bifina, em nome do Andrei, da Marina, da Luciana. Eu acho que esse tipo de evento é bastante importante, então agradecer e parabenizar pela iniciativa. É importante que a gente tenha essa etapa agora de divulgação, de implementação da norma, torná-la pública, né, de fato, e para que ela possa ser efetivamente implementada. Então, sem mais delongas, a Marina já me apresentou rapidamente, meu nome é Maiara,
AFA do Ministério da Agricultura desde 2007, estou à frente do Serviço de Farmacovigilância Veterinária desde setembro de 2024, é um serviço novo dentro da Coordenação Geral de Insumos Pecuários, e a gente veio conversar um pouquinho com vocês. A primeira apresentação é a contextualização da onde está o Serviço de Farmacovigilância hoje, dentro da estrutura da SDA, no mapa, né? A gente teve uma mudança estrutural da CEGIP em 2024, e a antiga CPV, né, que é a Coordenação de Produtos Veterinários, ela foi desmembrada em Coordenação de Registro de Produtos Veterinários, Coordenação de Fiscalização, e o Serviço de Farmacovigilância está diretamente ligado a essa Coordenação de Registro de Produtos Veterinários, que também possui a divisão de registro de produtos biológicos e a divisão de registro de produtos farmacêuticos, com quem a gente tem que ter bastante contato, né, para atuar nas questões de farmacovigilância. Então, é um serviço criado recentemente, em maio de 2024. Ano passado, em outubro, a gente foi para núcleo de farmacovigilância, mas agora voltamos a ser serviço, essas mudanças estruturais que acontecem a todo momento no mapa, mas essa é a estrutura atual novamente. Só para apresentar a equipe, eu fiquei um tempo aí como equipe. Aí no segundo semestre de 2025, a gente recebeu servidoras do novo concurso unificado que teve no ano passado. Então a gente compõe a equipe hoje do Serviço de Farmacovigilância a Isabela Recla Segato, que ela é farmacêutica, entrou como auditora fiscal federal agropecuária e é a atual chefe substituta, só que o exercício dela é parcial. Ela trabalha 2 dias na semana para o Serviço de Farmacovigilância e 3 dias para a coordenação de registro. E temos também a Raniele Aparecida Reis Fagundes, que é engenheira de alimentos de formação, mas está no Ministério como agente de inspeção sanitária industrial de produtos de origem animal, que é o nosso cargo nível médio de fiscalização agropecuária. E também exercício parcial, ela fica 3 dias na farmacovigilância e os outros 2 dias no coordenação de registro. Eu quis trazer isso para vocês, primeiro para dar cara ao serviço, né, e para vocês verem o tamanho do serviço ainda, né? Então, a gente, à medida que a gente for conseguindo se estruturar, é óbvio que a gente vai precisar aumentar esses recursos humanos, né? Eu já comento que em breve eu vou precisar que elas fiquem full time no serviço de farmacovigilância, à medida que a gente conseguir ir recebendo os relatórios periódicos, né? E as notificações de eventos adversos graves quando a gente começar a receber com frequência maior. Mas hoje é com essa equipe que a gente conta dentro do mapa. Então, aqui só para trazer um pouco da definição legal e lembrando que a farmacovigilância, embora a portaria 1472 tenha sido publicada em dezembro de 25, ela existe como exigência no decreto 5053 desde 2015. Né? Então, ela foi definida por inclusões do decreto 8.444 de 2015, então sua definição traz que ela é o conjunto de medidas de monitoramento pós-comercialização destinadas a detectar, identificar, avaliar, relatar e monitorar os eventos adversos que ocorrem com o uso de produtos de uso veterinário a partir do momento em que sejam disponibilizados para comercialização. E também traz, num parágrafo do artigo 65, a responsabilidade da empresa, que é de realizar a investigação completa de evento adverso a fim de identificar a causalidade entre esse evento e o produto suspeito e enviar essas informações para análise do mapa. Então, essa obrigação já está posta, né, desde de 2015, com essas alterações do decreto. Agora, o decreto está em vias de finalização, os últimos ajustes com a Casa Civil, vai trazer mais questões ainda da farmacovigilância, já alinhadas com a portaria 1432, quer dizer, a portaria alinhada com o que está vindo no decreto. E a obrigatoriedade do serviço também já está posta desde 2015, que as empresas titulares do Registro de Produtos Veterinários elas devem dispor do serviço de farmacovigilância na forma disposta em ato do mapa. A forma é que faltou, né? E a forma que está sendo colocada agora na portaria 1472. Eu chamo atenção para isso porque a gente tem observado que muitas das nossas demandas, quando a gente tem solicitado, elas ainda vêm de uma forma muito incipiente, né? Então, é importante ressaltar que, apesar da portaria ser de dezembro, essa questão da farmacovigilância, ela é anterior. Então, quais são os objetivos da farmacovigilância? Né? A detecção precoce, identificar e quantificar precocemente as reações adversas, até então desconhecidas em animais ou seres humanos expostos aos produtos veterinários, um monitoramento da incidência, detectar e estimar a incidência real de reações adversas conhecidas e previstas na literatura científica, resistência antimicrobiana, monitorar e detectar os desvios de eficácia relacionados com a resistência aos antimicrobianos,
E aqui eu chamo a atenção que, inclusive, o Serviço de Farmacovigilância agora, administrativamente, recebeu o núcleo de resistência antimicrobiana, que ficava ligado à divisão de uma só saúde. Agora a gente também trata unicamente a resistência dentro do Serviço de Farmacovigilância. Já era uma demanda da farmacovigilância, mas a parte do PAN-BR Agro, que eu acredito que todos conheçam, né, era tratada em outra divisão. Agora a gente recebeu o pessoal do núcleo de resistência antimicrobiana também na farmacovigilância, que vai tratar esse assunto agora dentro da coordenação de insumos pecuários. Fiscalização e desenvolvimento, aprimorar a fiscalização e contribuir para o desenvolvimento do setor farmacêutico veterinário nacional. E o que eu entendo como objetivo principal da farmacovigilância é avaliar permanentemente a relação benefício-risco dos medicamentos veterinários disponíveis no mercado. Porque a gente sabe que, apesar dos estudos, né, pré-registro serem bastante importantes e tem todos aqueles procedimentos bastante cuidadosos, detalhados, para que se consiga fazer o registro e tal, os estudos clínicos, né, com todos aqueles critérios, a gente sabe que a amostragem ela não é suficiente. Né? Então, quem vai nos trazer as respostas reais sobre como esse medicamento vai se comportar naquela população-alvo é a farmacovigilância. Vou trazer o histórico rapidamente e mostrar quão difícil foi para que a gente conseguisse chegar na portaria 1472. Embora a publicação da portaria 399 ela seja de setembro de 2021, a iniciativa regulatória é anterior ainda a isso, começou em 2018, com análise de impacto regulatório, com todas aquelas etapas, né, que o mapa tem que cumprir, e aí a consulta pública aconteceu em 2021, acabou, né, teve aquele prazo de 60 dias, foi consolidado pela área técnica responsável na época, foi avaliada pela Conjur, só que aí ela parou em 2023 por conta dessa demanda do sistema. Né? A gente sabe que é a parte mais frágil dessa questão da farmacovigilância, é a dificuldade da implementação do sistema, e ela ficou um pouco em stand-by por conta disso. Quando nós chegamos ali no final de 2024, a gente reavaliou a minuta já finalizada, com o cuidado de não trazer mudanças muito fortes, porque já tinha sido feito consulta pública, então quando você faz consulta pública, você não pode adicionar, principalmente exigências que não tenham sido postas antes, né, não dá comunicação para o setor. Então, a gente fez pequenos ajustes, algumas atualizações em relação a normas internacionais que já tinham saído, até que conseguimos, então, publicar a portaria no final do ano passado, porque, naquele momento, a gente tinha conseguido incluir a farmacovigilância na repactuação do plano de transformação digital do mapa com o Ministério da Gestão, que cuida da parte de sistemas. Então, a gente estava entendendo que a gente ia conseguir avançar nessa parte dos sistemas e era o momento de levar à frente essa portaria. Então, o que ela traz hoje? Né? Ela tem uma vigência imediata e ela traz a necessidade dos titulares de registro de produtos veterinários de se estruturar o serviço de farmacovigilância veterinária. Para isso, ela traz a necessidade de se ter uma equipe técnica qualificada, responsável pelo serviço e seu substituto, ambos médicos veterinários, devidamente registrados e atuando em território nacional. E aqui eu já chamo atenção para algumas dúvidas que a gente tem em relação a isso. Pode ser o RT? Tem que ser um outro médico veterinário? Tem que ser um outro médico veterinário. A equipe técnica da farmacovigilância ela tem que ter disponibilidade plena para atuar na farmacovigilância. A gente entende que o responsável técnico ele já tem as atribuições devidas, que são muitas também, e não daria para absorver também a demanda da farmacovigilância, o que não impede dele ser, por exemplo, o substituto, porque o substituto é aquele que ocupa o espaço quando o titular não está presente, né? Mas é importante que se tenha um médico veterinário específico da farmacovigilância. Canal de comunicação. Então, canal de atendimento ao usuário acessível e eficiente para recebimento de notificações de eventos adversos. Precisa ser um canal específico de farmacovigilância? Não necessariamente. A entrada pode ser via saque, né, como já é exigido pela portaria de boas práticas de fabricação, mas dentro dessa entrada de dados, vai fazer a diferenciação para o que é farmacovigilância e fazer o encaminhamento devido para a tratativa daquele caso de evento adverso. Sistemas de informação. O banco de dados auditável e seguro para registro, rastreabilidade e análise de eventos adversos reportados. Aqui a gente já chama atenção que acredita que seja um dos desafios, até porque é um dos nossos desafios também dentro do mapa, né? Embora a gente saiba que já existem softwares aí disponíveis para o setor privado, até mais fácil de aquisição do que o próprio o governo, né? A gente trabalhar com sistemas de governo é ainda um pouco mais burocrático.
Documentação de processos, que é os procedimentos operacionais estabelecidos, descritos formalmente, detalhando todas as atividades da farmacovigilância. Isso aqui também a gente tem observado algumas falhas nesse sentido, a gente entende que ainda não foi bem internalizado a necessidade de se ter um programa bem descrito, sabendo quem é a equipe técnica que está trabalhando naquilo ali, como que ele vai fazer o procedimento, como, quando, né, onde, como que vai ser dada essa avaliação de serviço de farmacovigilância. E a capacitação contínua, programas de treinamentos periódicos para todos os funcionários envolvidos nas atividades de farmacovigilância. Então, trazendo um pouquinho da ideia do sistema de notificação de eventos adversos, que a gente espera é que a gente consiga implementar uma cultura de relato, né, de que os médicos veterinários, os tutores, proprietários rurais, qualquer cidadão, ele cria essa cultura de fazer o relato do evento adverso, independente da causa ser o produto de uso veterinário ou não, mas fazer esse relato diretamente ao titular do registro de produto de uso veterinário. Hoje a gente recebe, né, os relatos via ouvidoria, via superintendências, mas o ideal, e o que a gente sempre pede nas nossas respostas, é que façam um contato direto com o titular do registro, porque o papel do mapa é observar, né, como está se estruturando o serviço de farmacovigilância daquele titular de registro, e não fazer essa avaliação, digamos, picada, individualizada de cada evento adverso. Então, a ideia é de que se torne robusto o serviço de farmacovigilância dos titulares, recebam o máximo de eventos adversos possíveis, tratem eles e a gente receba esses dados ao final. Então, o caminho seria do relator para a empresa, né, relata o evento adverso para a empresa titular do registro. Esse serviço de farmacovigilância da empresa realiza a investigação completa do evento, determina a causalidade e notifica o mapa. Então, a notificação é do titular para o mapa, né? Quando é o relato do usuário, do tutor, do cidadão, do médico veterinário, ele é o relato para a empresa. E a necessidade de notificar ao mapa, ela é dada pelos eventos adversos graves, que a notificação tem que ser imediata, tem prazo, né, de 30 dias ali, posta, mas é notificação imediata, no sentido de não ter que esperar a frequência do relatório periódico de segurança. Os eventos não graves não precisam ser relatados para o mapa, mas tem que compor o relatório periódico. Os graves também, tá? Mas eles não precisam ser comunicados imediatamente, eles vão compor o relatório periódico. E uma questão que foi nova, que não tinha na consulta pública, que foi posta depois e que a gente achou que não precisava abrir de novo, porque era uma coisa boa para o setor, então foi entendido que não precisava dar uma nova rodada de discussão, mas foi a terceirização de atividades. A gente usou como referência a própria Anvisa, que tem já, né, um histórico muito maior de farmacovigilância, mais robusto do que a área animal, e que trata na sua portaria específica, na sua RDC, a possibilidade de terceirização de atividades. Então, a gente entendeu que era possível, principalmente por ser um trabalho administrativo, de certa forma, né? Então, seria possível fazer a terceirização com algumas vedações. Então, o que é permitido hoje? A execução das atividades é permitida, com a ressalva, né? A operação sobre mesa CNPJ não configura uma terceirização, né? Então, você tem que estar ali bem disposta, né, no serviço que você tem. O serviço, o responsável está na sede, por exemplo, mas você tem as filiais que também vão trabalhar dentro daquele mesmo serviço, só que tem que ter a indicação de um responsável, não precisa ser o responsável principal, mas tem que ter a indicação de alguém ali para a gente saber quem tratar, como for o caso de uma filial, por exemplo. A documentação tem que estar contratual, clara e descritiva, e o que é vedado nesse caso, a terceirização? Terceirizar o responsável e o substituto. Continua sendo o titular, né, do registro de produtos veterinários e a equipe dos titulares do registro de produtos veterinários responsáveis pela farmacovigilância. Não é possível terceirizar a terceirização, então a subcontratação de serviços também é vedada. E a transferência de responsabilidade legal e sanitária. Então, se esse serviço ele for, digamos, não for muito eficiente, a responsabilidade fica para quem é o titular do produto, né, o titular do registro de produtos de uso veterinário, e não para a empresa que executou aquele serviço terceirizado, né? Então, as atribuições de serviço de farmacovigilância, ela traz aí a necessidade de fazer a investigação e análise, realizar a investigação completa e análise do relato do evento adverso relatado. Eu chamo a atenção para isso várias vezes, está no decreto, está na portaria, porque a gente tem observado que respostas que não fazem essa avaliação de causalidade, e é a premissa básica que está posta no decreto.
A padronização terminológica, né? Então, utilizar a terminologia padronizada para a descrição de termos clínicos de eventos adversos, baseada em referências internacionalmente reconhecidas. Aqui discutiu-se lá na primeira versão se já ia citar o que seria essa terminologia padronizada, mas achou melhor retirar e a gente vai tentar trazer isso num documento complementar, mas todo mundo sabe que é o VEDRA, né? Que é o Dicionário Clínico Médico Veterinário, usado pelo IVCH, e o que a gente vai usar também como referência no nosso guia manual, que eu vou falar um pouco mais na frente. Gestão de sinais, implementar o processo de gestão de sinais que viabiliza a identificação de problemas de segurança, eficácia e tendências relacionadas aos produtos. Esse é um procedimento um pouco mais avançado, eu diria, e que vai depender exatamente da estruturação desse sistema, que da nossa parte também ainda está caminhando. Medidas preventivas e corretivas, então é necessário que, aí até se alinhando um pouco com a lei do autocontrole, né, de 2022, a Lei 14.515, que ela traz ali a responsabilização dos atores de defesa agropecuária, né, da cadeia produtiva. Então, as medidas preventivas e corretivas, elas não devem ser impostas apenas pelo MAP, né? Os próprios titulares de registro de produtos de uso veterinários têm que adotar essas medidas, que seriam aquelas de recolhimento do produto do comércio, quando necessário, alteração de registro para inclusão de avisos ou precauções. Então, tendo entendido que aquela tem algum novo sinal, né, que precisa ser atualizado, por exemplo, na bula, isso é uma ação que deve ser comunicada, que deve ser realizada. Mudança nas indicações de uso e restrições, solicitações de estudo pós-registro, então, de repente, levantou-se um novo sinal que não tinha sido observado, mas ainda quer estudar um pouco mais. Isso também é uma medida que pode ser adotada antes de fazer a alteração. Suspensão, cancelamento de registro em casos graves, né, também é uma medida que está posta na 1472. Comunicação transparente é bem importante, né? Depois de que você conclui-se que aquela relação benefício-risco do produto ela foi alterada, é preciso comunicar à sociedade, os médicos veterinários, né, dar ampla divulgação à sociedade em relação a essa mudança, e essa mudança, essa informação, ela tem que ocorrer de forma objetiva e não enganosa. Então, houve uma alteração de bula porque foi identificado que aumento de incidência de sinais gastrointestinais, por exemplo, na espécie tal. Então, isso tem que ser bem comunicado. Então, não é de repente mudamos a bula e não vamos dizer por quê, né? A gente tem que ter clareza em relação a isso. Relatórios periódicos. Produzir e encaminhar ao MAP os relatórios periódicos, essa a etapa que está em suspenso ainda, que está dependendo do sistema. Em relação à frequência do envio desses relatórios, né, embora a gente ainda não esteja em vigência esse ponto. A frequência de envio ela foi feita conforme a classificação de risco do produto, a classificação do produto em si em relação ao seu registro. Né? Quando se trata de inovação radical ou incremental, como são produtos novos, né, princípio ativo novo que não tem registro, ou que tem uma outra indicação de uso, no caso da inovação incremental, ela começa com uma frequência semestral nos 2 primeiros anos, depois vai para anual até 4 anos, e a partir do 5º ano ela vai para a frequência trienal. Os demais produtos que não são inovações, a frequência é anual durante os 4 primeiros anos, e a partir do 5º ano, a frequência trienal. E o prazo de envio é até 60 dias após a finalização daquela data limite. Então, eu mandei o último relatório até 28 de fevereiro de 2025. Então, eu tenho que mandar de 1º de março de 2026 até 28 de fevereiro de 2025, até 28 de fevereiro de 2026, e eu tenho até o final de abril, né, 60 dias lá de 2025 para fazer isso. Então, isso também está colocado na norma, esse prazo. Prazo para notificações de eventos graves, aqui eu chamo a atenção que isso aqui às vezes causa alguma dúvida, né, porque tem notificação de evento adverso grave, tem esses 72 horas. Esses 72 horas são aqueles casos de desvio de qualidade que a própria empresa identifica, né, dentro do seu autocontrole, tem um problema de esterilidade, deu um problema de inocuidade, deu alguma coisa que é entendido, inativação da vacina, falhou, alguma coisa que é entendido na classificação de risco do estabelecimento que pode causar eventos adversos, vocês tem que bloquear isso de imediato, né, e notificar o MAPA em até 72 horas, porque o MAPA também faça a comunicação de risco devida para evitar o dano. Então, é essa urgência que foi colocada para esse prazo de 72 horas. 15 dias são aqueles envios de notificação de eventos graves, para aqueles eventos graves relacionados a ações de agências internacionais, não são relatos lá fora, mas o que as agências internacionais fizeram em relação à alteração de alguma relação benefício-risco de um produto com formulação idêntica,
Então, o FDA mudou ali a indicação de tal produto. Esse tipo de notificação ela tem que ser dada ao MAPA em até 15 dias. Notificação inicial de evento adverso grave no território nacional tem prazo de 30 dias a partir do recebimento do relato. E o acompanhamento dessas notificações tem que ser feito a cada 30 dias. Então, às vezes, obviamente, no primeiro relato você não consegue concluir tudo ainda, né? Às vezes tem laudos, tem necrópsia, tem exames ainda para sair, para poder conseguir concluir se existe ou não uma causalidade. Então, essas notificações de segmento você tem que realizar a cada 30 dias. Implementação em vigência. Ela foi publicada no dia 8 de dezembro, a vigência é imediata, então, para aquela parte de estruturação do serviço, né, da identificação da equipe, do procedimento descrito, detalhado, isso aí já está vigente. O que não está vigente é a parte de sistemas, né, então, o sistema eletrônico do MAPA. Lá nas expressões finais tem ali essas transitoriedades. A implementação, o MAPA tem um prazo de 12 meses, então esse é um prazo nosso de fazer, né, acontecer o sistema de farmacovigilância veterinária. E aí o início do envio do relatório ela vai ser a partir desses 12 meses, 12 meses após a implementação desse sistema. Então, o MAPA vai avisar, a partir de tal data agora está valendo o sistema, a partir de 12 meses disso começa o envio. E a gente também colocou uma coisa que não tinha na consulta pública, que é esse guia de procedimentos a ser colocado no site. Já adiantando que esse guia está em processo, a gente está elaborando, o manual está bem adiantado, a gente está chamando de manual porque é como a SDA trabalha, né, as orientações são manuais. Está bem adiantado, a gente está usando referências de VCH, de CAMEVET, tudo isso que vocês já conhecem, União Europeia e tudo mais. Porém, a gente precisa validar os formulários, né, de envio de notificações de eventos adversos graves, da informação de agentes internacionais, todos aqueles eventos, esses formulários, eles têm que ser validados com a nossa TI, porque são dados muito sensíveis. A gente não pode fazer isso de qualquer forma. Então, a gente está nesse processo para poder soltar o guia, porque soltar o guia sem formulário vai ficar um pouco inócuo, né? A gente vai orientar para algumas coisas, mas vai faltar o principal, que é como vocês devem receber a notificação. E aqui chama atenção rapidamente sobre o que a gente já tem recebido até agora. Embora a gente não esteja ainda na exigência do envio frequente da norma, a gente solicita relatórios quando a gente recebe relatos de eventos adversos diretamente. Então, o que a gente observa nessas análises, a equipe da farmacovigilância, é que muitos relatórios vêm com a ausência de lista de eventos adversos do período. Então, às vezes não faz nem a avaliação de causalidade daquele evento propriamente que está sendo tratado. Falta de dados nas listas de eventos adversos, então não tem o número de identificação do saque, datas de tratamento, do evento adverso em si, da espécie, a idade, o uso segundo recomendação ou não, se é um uso extrabula, né, ou se é o que está recomendado no produto, co-administração, se tem algum outro medicamento sendo usado junto, não utiliza o dicionário clínico VEDRA, sinais de diagnóstico, conclusão e causalidade, estão ainda muito incipiente alguns relatórios que a gente tem recebido, falta de análise de causalidade, contendo classificação dos casos individualmente, como eu já comentei, categorização de frequência de eventos adversos sem informar metodologia em relação com a incidência, a apresentação de dados de incidência, sempre esse tipo de coisa, a gente até entende que o guia que a gente vai publicar, ele vai dar uma elucidada nisso, né? Ainda não temos na legislação nacional ou em documentos nacionais como poderia ser feito isso, mas a gente tem referências do VCH, que eu acredito que é o que vocês usam, inclusive, para poder fazer os estudos, então não é nada novo, né? A apresentação de dados de incidência sem avaliação dessas tendências e a ausência de informações sobre investigações realizadas nas tratativas do evento adverso. E aí, trazendo um pouco do que foi solicitado, né? Impactos, desafios e oportunidades. Já estou acabando, tá, gente? Os impactos que a gente vê claramente, né? Ele fortalece para o setor, fortalece a transparência e a confiança no mercado, à medida que você vai divulgando as mudanças na relação benefício-risco, alteração de rotulagem, a sociedade vai entendendo que aquele processo ele é dinâmico, que ele é robusto, né? Está sendo transparente. Então, esse é um impacto positivo da farmacovigilância. E para o MAPA, desde que a gente tem uma base de dados bastante segura e robusta e grande, a gente vai possibilitar também para o MAPA fazer análises epidemiológicas e tomar decisões mais sérias em cenários emergenciais pelo MAPA. Então, a gente precisa de histórico, a gente precisa de volume de dados, a gente precisa entender o que está acontecendo em cada, seja por princípio ativo, seja o produto em si, a associação de um medicamento com o outro. Se a gente não tem, a gente não consegue enxergar isso, a gente não fica difícil fazer análise epidemiológica.
Desafios: adequação estrutural das empresas, como já foi falado, o Andrei falou ali na abertura, né? Então, demanda, sim, uma qualificação do corpo técnico, contratação, em muitos casos, né, de uma equipe específica para farmacovigilância, e o investimento na criação de sistemas. A gente reconhece que isso é um desafio para o setor. Além disso, também para o setor, a padronização e qualidade das informações enviadas pelos usuários. Então, aquela solicitar a informação para o relator e aí ele não manda do jeito que você precisa para poder dar continuidade, aí tem que fazer aquela busca ativa, né? Então, até padronizar isso e conseguir realmente fazer funcionar esse primeiro relato para que ele seja... para que você consiga fazer avaliação mesmo de relação com o medicamento. E para o nosso caso aqui, o nosso desafio de longe é a estruturação do serviço do sistema eletrônico do mapa, além de recursos humanos também, né? À medida que a gente for implementando a farmacovigilância, obviamente também vão precisar ampliar a equipe técnica. Mas hoje, esse é essencialmente a estruturação do sistema eletrônico. Há oportunidades para o setor privado, a melhora da qualidade dos produtos, reduz os riscos, né, de você colocar um produto no mercado que você não conhece todas as possibilidades dele, aumenta a competitividade nacional, como o Andrei já comentou também, né? Então o Brasil, ele é um grande player do agronegócio internacional, isso é uma demanda que a gente está bem atrasado em relação à farmacovigilância e vamos ser cada vez mais demandados nesse sentido. Abre espaço para inovação responsável. Para o mapa, a gente ganha instrumentos mais claros para análise de segurança no registro dos produtos, mais claros também para a realização de auditorias, e o ambiente regulatório ele fica mais dinâmico, porque ele fica baseado em evidências. Então, a gente já tem os dados que nos indicam que tal antimicrobiano ou alguma coisa precisa modificar uma legislação que está atrasada, a gente já tem isso, né? E fica muito mais fácil de fazer essas atualizações. Então, esse é um grande ganho para o Ministério. Para a sociedade, fortalece o monitoramento de riscos para a saúde animal, humana e ambiental, contribuindo para políticas públicas integradas, alinhadas ao conceito de uma só saúde. Então, ganha todos, né? Ganha os animais, ganha o meio ambiente, ganha a medicina humana, ganha todo mundo. E lembrando, esse é o último já, gente, é a responsabilidade compartilhada. A necessidade que a gente tem, aí é uma demanda do mapa, a gente está se alinhando com o CFMV para a gente conseguir. Tive uma reunião essa semana para fazer um acordo de cooperação técnica com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, porque a gente vai precisar muito do Conselho na divulgação para implementar essa cultura de notificação de eventos adversos pelos veterinários, que são a linha de frente da farmacovigilância veterinária, são os médicos veterinários. Eles são os responsáveis pela detecção e notificação inicial e eles que vão conseguir nos passar mais informações possíveis em relação àquele evento. Instituições de pesquisa, suporte acadêmico e científico para comercialização e investigações, laboratórios de diagnóstico, apoio técnico-científico na confirmação e caracterização de eventos adversos, produtores rurais tutores, são os usuários finais dos produtos e fundamentais relatar essas observações sobre as reações, a indústria farmacêutica, titulares de registro com obrigação legal de investigar e reportar os eventos, e os órgãos reguladores, no caso o MAPA, e as autoridades sanitárias responsáveis pela análise, avaliação e tomada de decisões regulatórias. Então, concluindo, o sucesso da farmacovigilância veterinária ela vai depender da integração e comprometimento de todos os atores envolvidos na cadeia de produção e uso de produtos veterinários, desde a fabricação até a aplicação no campo. Muito obrigada pela atenção de vocês, fico à disposição aí para as dúvidas e encaminhamentos. Obrigada. Obrigada, Maiara, excelente apresentação. Sua fala trouxe de forma muito clara e didática as atribuições de serviço de farmacovigilância, sua equipe, destacou que se espera de um relatório periódico e principalmente ajudou a esclarecer alguns pontos de uma norma que é recente, mas que já era muito aguardada pelo setor, né? Então, acredito que não se esgotam os questionamentos aqui, é só apenas mais um ponto de uma série de diálogos aí que eu creio que vocês vão estabelecendo junto ao setor. Muito obrigada, Maiara. Agora vamos dar continuidade ao nosso webinar. Nós vamos ter agora a participação de Maria Clara Salles Nogueira Matos, que trará a perspectiva da indústria sobre a implementação da farmacovigilância na prática. A Maria Clara é médica veterinária, formada pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, pós-graduando em
farmacologia terapêutica veterinária pela Unileia e atua como analista de farmacovigilância na Ouro Fino Saúde Animal. Maria Clara, obrigada por aceitar o convite da Bifina e compartilhar com a gente a experiência da indústria nesse tema. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada, pessoal. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês conseguem ver? Parece que ela está carregando. Agora sim, obrigada. Ótimo. Bom, pessoal, boa tarde. Queria agradecer primeiro a Marina, a Luciana, o Andrei pelo convite de estar aqui com vocês hoje e poder estar compartilhando um pouquinho aí de conhecimento sobre farmacovigilância. Eu espero que essa palestra aqui contribua para o conhecimento de vocês e fiquem à vontade para incluir as dúvidas no chat, o que a gente conseguir responder, vamos estar respondendo, tá bom? Então, o tema proposto aqui foi implementação da farmacovigilância na prática e os desafios operacionais e impactos estratégicos. Então, aqui eu trouxe um pouquinho dos tópicos que vão ser abordados, tá, nessa apresentação. Então, vai ser a estrutura interna necessária, as adequações de processos e sistemas, né, dentro da companhia, alguns custos e desafios operacionais. Aqui na parte de custos a gente não vai entrar em valores, tá, pessoal, em quanto custará, mas no que pode gerar custos e oportunidades de fortalecimento institucional. Bom, então começando aqui com a parte de estrutura interna necessária, a gente já vai falar da parte da equipe, né, de farmacovigilância. Então a portaria aí pede minimamente, né, um responsável técnico e o seu substituto, ambos médicos veterinários e atuando em território nacional, né? A doutora Mayara ainda trouxe, né, esse plus de que o responsável precisa ser exclusivo, né, de farmacovigilância. E aí a gente também precisa que essa equipe, né, de farmácia ela seja capacitada, né, que haja uma triagem dos relatos de eventos adversos que vão entrar para dentro, né, da companhia, o contato com o reclamante, né, para o recolhimento das informações. Essa equipe ela também precisa fazer a investigação das ocorrências e avaliação da causalidade, né, além de fazer análise de gestão de sinais e o balanço benefício-risco, a elaboração dos relatórios periódicos de segurança e também as comunicações com o órgão regulador, que aqui no caso é o MAPA, né? Então, o que se espera de infraestrutura organizacional? Então, minimamente, né, um canal de atendimento ao usuário disponível na rotulagem, né, está na portaria, um sistema de registro de ocorrências também com um número de protocolo rastreável por ocorrência individualmente, um sistema de farmacovigilância, né, onde a gente vai conseguir fazer as nossas investigações, as avaliações de causalidade, também análise de dados, geração de relatórios, um banco de dados auditável e validado, tá, que também é uma exigência da portaria. Aqui a gente inclui um tópico a mais, que seria os indicadores. Então, o desenvolvimento de indicadores pode contribuir para fazer, né, a gestão de sinais e também o balanço benefício-risco, além dos procedimentos operacionais padrão, que aí vão ser, né, os documentos que vão padronizar as atividades de farmacovigilância, e não só de farmaco, mas também das áreas envolvidas nessas atividades de farmacovigilância. Aqui já falando um pouco de governança interna, eu trouxe um pouco as áreas em que a farmácia ela tem interface. Então, principalmente o SAC, né? Então, sem o SAC, a farmacovigilância ela não existe. Então, as ocorrências, a portaria ela não exige, né, que tenha um sistema de SAC, mas que exista um canal de comunicação, que pode ser o SAC. Essas ocorrências também podem chegar, né, através da equipe comercial e técnica da própria companhia e também dos distribuidores. E também é importante que haja um fluxo entre qualidade e farmacovigilância. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre os desvios de qualidade crítico, mas a portaria traz, né, que defeitos de fabricação que possam gerar eventos adversos graves se enquadram em uma situação de urgência e precisam ser notificados. Então, é importante que haja esse fluxo. E também o que a Farmaco vai contribuir para a companhia, né? Então, na aplicação de treinamentos, não só para a equipe de farmacovigilância, né, no sentido de capacitação, mas também dessas outras equipes aí que vão também estar fazendo as atividades de farmaco, né, seja recolhimento de eventos adversos ou outras atividades. A equipe de farmaco também vai fazer a investigação e avaliação de causalidade desses eventos que vão chegar para a companhia, e através da alimentação desse banco de dados, né, com a chegada dessas ocorrências, a gente consegue aplicar a gestão de sinais e o balanço benefício-risco, e a partir dessa análise a gente vai fazer planos de ação, né, que possam contribuir com a melhoria contínua do nosso produto e também com a mitigação de riscos, além, claro, de fazer todo o relacionamento com o mapa, né? Então, a gente vai ter que fazer a notificação dos eventos adversos graves, o envio dos relatórios periódicos, dentre outras ações que a doutora Mayara já citou para a gente. Bom, agora aqui falando um pouquinho de adequação de processos e sistemas.
Eu gostaria de trazer um pouquinho da diferença entre saque e farmacovigilância, que eu acho que isso é uma coisa que se confunde muito. Algumas empresas vão ter o saque e a farmacovigilância como um departamento só, né? Eu acho que isso vai variar muito aí do escopo de trabalho da empresa, mas o saque não vai receber só eventos adversos, né? Então, o saque também pode estar recebendo desvios de qualidade, e aqui também acho importante frisar essa diferença entre desvio de qualidade e evento adverso, tá? Então, o desvio de qualidade ele vai ser todo aquele problema relacionado ao produto, avaria em produto. Então, por exemplo, né, aí a gente tem um comprimido faltando, ou então uma válvula que não está funcionando, ou um cartucho que está rasgado. Tudo isso entra como desvio de qualidade e deve ser encaminhado para o departamento de qualidade para devida investigação. E o saque também pode estar recebendo algumas outras demandas, né? Pode ser reclamações comerciais, ou então dúvidas, atendimentos técnicos, interesses de compra. Então, o saque pode atender outras demandas que também devem ser encaminhadas para outros departamentos. E, por fim, o saque também pode estar recebendo os eventos adversos, né? Que aí sim vão ser direcionados ali para a farmacovigilância, que vão estar relacionados ali às reações em animais, em seres humanos ou problemas com o meio ambiente. Então, é importante que o saque saiba fazer essa triagem para que haja separação, né, encaminhamento dos reportes para cada área responsável por aquele problema. E a farmacovigilância já vai ter outro fluxo, né, que eu vou destrinchar um pouquinho mais para frente, mas né, entra na parte mais técnica de investigação de ocorrência e também ações regulatórias. Então, aqui eu trouxe só um desenho, né, para exemplificar isso. Então, o saque seria ali uma rede mais larga, né, que vai receber desvios, dúvidas, reclamações, interesse de compra, evento adverso. E eles precisam ter ali uma atuação mais rápida, né, gerar um número de protocolo rastreável daquela ocorrência e fazer algum tipo de tratativa com o cliente. Né? Além disso, é importante que o saque seja treinado para que haja triagem buscativa dos dados faltantes, incluindo ali os 4 pilares que vieram na portaria, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Enquanto a farmacovigilância ela é o filtro técnico, né, que vai fazer a alimentação dessa base de dados com esses eventos adversos, vai fazer a investigação dessas ocorrências, as avaliações de causalidade, a gestão de sinais baseado nesses dados e o balanço benefício-risco, para aí sim a gente fazer alguns planos de ação e tomar algumas medidas regulatórias. Então, aqui falando de estruturação de processos, eu também separei por saque e farmacovigilância, tá? Por ter um escopo mais definido aí dessas duas atividades. Então, primeiramente, o recebimento dos relatos dos eventos adversos e a busca ativa das informações faltantes, tá, pessoal? Então, o que que a portaria traz para a gente? Que a gente precisa ter um canal de atendimento ao usuário claramente disponível na rotulagem do produto e que forneça o número de protocolo de atendimento rastreável do relato do evento. E por onde que esse evento pode chegar? Né? Então, a gente pode ter a ligação do cliente final, né, do profissional veterinário, de quem quer que seja que gostaria de reportar um evento adverso por voz. Também pode ser por e-mail, pode ser que seja pelo site, né? Então, muitas empresas têm no site ali uma parte em que o cliente pode entrar em contato com a companhia, através da nossa equipe interna, né, seja ela técnica, comercial ou os distribuidores, e também outras vias, né, isso vai depender do escopo de trabalho aí que a empresa vai desenvolver para o saque, mas algumas empresas até recolhem informações por redes sociais e outros meios. Então, aqui eu acho importante frisar, né, que toda empresa ela precisa possuir uma estratégia estruturada dessa gestão de relacionamento com o cliente para o recolhimento desses eventos adversos, independentemente da utilização de um software específico para esse fim. Né? Então, como a doutora Mayara citou hoje, já existem softwares no mercado não só de farmacovigilância, mas também de atendimento ao cliente, né? E essas ferramentas elas podem ser utilizadas, mas não é algo mandatório da portaria. Agora aqui eu vou falar um pouquinho das notificações internas, né, que são aquelas que podem chegar pela equipe técnica e comercial e os distribuidores. Geralmente são eventos adversos mais relacionados à linha de animais de produção, né, que não é igual o pet, né, que o cliente de pet, ele faz questão de ligar para fazer a reclamação. Já o cliente que está a campo, ele, né, geralmente encontra ali um representante técnico da companhia e aí sim faz esse relato. Então, é importante que haja, né, uma criação de um fluxo de notificação dessas ocorrências, né, e o treinamento da equipe de campo para que eles saibam fazer esse recolhimento dessas informações necessárias para as investigações. Também é preciso estruturar como será feito esse recebimento, né, dessas ocorrências pela equipe de saque, né, e outras orientações adicionais, né. Aqui a gente pode incluir o relacionamento com o cliente e outras estratégias que podem ser feitas para resolver aquele problema do nosso cliente com o nosso produto. Para abertura de ocorrências, né, a gente precisa de informações mínimas, então, isso aqui já está previsto na portaria, né, que são ali os 4 pilares que eu tinha comentado anteriormente.
Então, aqui, minimamente, um relatório identificável com nome e detalhes de contato. Além disso, a gente também precisa da descrição do evento, com o máximo de detalhes sobre aquela alteração, né? Então, a gente da farmacovigilância, a gente não está enxergando o que está acontecendo. Então, quanto mais detalhes entram para a gente, mais robusta fica a nossa investigação. A gente também precisa de um produto suspeito, né, minimamente identificado ali, né, o nome do produto, mas também o que der para a gente incluir de informação como lote, data de fabricação, vencimento, todas as informações do produto que a gente conseguir extrair desse relator. E os dados do paciente, né, seja o animal que foi afetado, o grupo de animais, o ser humano, o ambiente que foi afetado. Então, o máximo de informações possíveis. É importante que também a gente recolha outras informações. Então, quanto mais riqueza de detalhes a gente conseguir sobre aquele evento adverso, melhor fica a nossa investigação, e aí sim a gente consegue fazer uma boa avaliação de causalidade para entender se de fato aquele evento adverso teve relação com o uso do nosso produto, ou se não, se tem alguma outra causa relacionada. E aqui, né, são os processos de farmacovigilância. Então, a gente precisa que haja uma investigação técnica das ocorrências por parte da equipe de farmaco, uma avaliação de causalidade com metodologias conhecidas, a gestão de sinais e balanço benefício-risco, e também as comunicações com o órgão regulador, que no nosso caso aqui é o MAPA, tá, pessoal? Então, a portaria ela pede, né, que a gente tenha um banco de dados auditável e validado para o arquivamento sistematizado de todos os relatos, notificações, relatórios e investigações dos eventos, incluindo as interações com o relator, né, que é a parte de saque. E aqui também acho importante frisar que toda empresa ela precisa implementar um sistema, né, estruturado de gestão dessas ocorrências de farmaco, independentemente da utilização de um software específico para esse fim. Então, novamente, né, o software ele vai entrar como uma ferramenta, né, que pode ajudar nessa estruturação, mas também não é algo mandatório da portaria. Aqui eu vou falar um pouquinho do fluxo de farmacovigilância, tá, pessoal? Então, sempre que as ocorrências chegam via SAC, elas são encaminhadas para o departamento de farmacovigilância, que vai pegar essa ocorrência e vai ler e vai entender se precisa de mais informações ou se não. Se precisa de mais informações para a gente concluir aquela investigação, a gente pode retornar esse contato com o SAC, né, e pedir que retorne esse contato com o cliente, né, com o reportante, para que a gente tenha as informações faltantes e dê seguimento na investigação. Caso não haja informações faltantes, então a gente já pode seguir para a investigação das ocorrências, né, e avaliação da causalidade. Então, aqui a gente trouxe mais ou menos um desenho de como seria essa investigação, basicamente, tá, pessoal? É algo muito mais profundo, mas aqui pesquisar em banco de dados interno de farmacovigilância, né? Então, a companhia já tem que ter esse banco de dados com o histórico de ocorrências por produto, e aí a gente consegue avaliar se esse evento adverso já foi visto anteriormente, se ele é recorrente, se não. A gente também vai se embasar em pesquisa bibliográfica, então a gente pode usar o relatório técnico do produto, os estudos de segurança e eficácia, né, que é um material que a gente já precisa para fazer o registro inicial desse nosso produto aqui no mercado. A gente também pode se embasar em literatura, né, então artigos, livros, né, todo o conteúdo bibliográfico que a gente possa, que tenha disponível para que a gente possa melhorar a nossa investigação, além de busca ativa em banco de dados públicos, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, o EudraVigilance, que é o banco de dados lá do EMA, e a gente já consegue ver o histórico de alguns produtos que são comercializados por lá. Aqui a gente trouxe o exemplo de avaliação de causalidade, né, que é o algoritmo ABOM. Existem outros algoritmos, mas a gente trouxe esse como exemplo. Então, a gente pode ter 5 classificações, que é aprovável, B possível, O não classificável, O inconclusivo e o improvável. Então, o provável é quando a gente tem uma sequência temporal razoavelmente plausível ali em relação à administração do produto, né, entre a aplicação do produto e o início do evento adverso, né, a gente também pode ter uma resposta clínica razoável à suspensão daquele medicamento, né, ou seja, o animal teve uma remissão dos sinais clínicos depois de suspender o uso da medicação, e também a gente não tem nenhuma outra causa associada. Já o possível, a gente também pode ter uma relação temporal, né? Então, entre a administração do produto e o início dos sinais clínicos, mas a gente também pode suspeitar, né, que aquele evento adverso pode ter acontecido, por exemplo, por alguma outra causa já confirmada. Então, às vezes, aquele animal, né, aquele paciente, ele já tem um histórico clínico que favoreça o aparecimento daquele evento adverso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O não classificável é quando a gente tem dados insuficientes para concluir a investigação, então a gente não consegue finalizar ela por falta de informação. O inconclusivo, a gente também tem uma carência, né, de informações que ajudem a gente a fazer uma investigação mais robusta, mas a gente também não pode descartar, né, a associação daquele evento adverso com o uso do produto suspeito, seja por qualquer motivo.
E o improvável é quando a gente tem alguma outra causa confirmada, né, que possa ter eventualmente causado aquele evento adverso, e também quando a gente não tem uma sequência temporal plausível entre a administração do produto e o início dos sinais clínicos. Lembrando que o algoritmo ABOM ele é aplicado ao conjunto de sinais observados em uma ocorrência e não é uma avaliação por sinal clínico de forma individual, tá? Então, a gente sempre avalia o conjunto. E já falando de sinal clínico, né, como a doutora Mayara bem trouxe, é importante que a gente faça a codificação individual dos sinais clínicos, aí sim, né, de forma individual, padronizando de acordo com o VEDRA, né, que é o que a gente usa para terminologia. Dando continuidade, né, então, ao nosso fluxo de farmacovigilância, depois das investigações, a gente armazena, né, o banco de dados e essas investigações, e a partir daí a gente começa a fazer o envio dos relatórios periódicos e notificação de eventos adversos graves ao Ministério. Com essas informações, a gente também consegue fazer a nossa gestão de sinais e análise benefício-risco. Então, aqui, como a própria doutora Maera disse também, já é uma avaliação um pouco mais profunda, então eu tentei trazer aqui explicar um pouquinho do que seria esse conceito. Então, a gestão de sinais seria ali um conjunto de informações que sugerem uma nova associação causal potencial ou um novo aspecto de uma associação já conhecida entre um medicamento veterinário e um evento adverso, ou vários eventos, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, que pode ser uma nova descoberta, então, um evento adverso que era anteriormente desconhecido ou não relatado, e depois que a gente colocou esse produto no mercado, ele começa a aparecer com uma certa frequência. Uma mudança em riscos já conhecidos, né? Então, alteração na frequência de ocorrências de eventos que já são esperados, ou então na gravidade desses eventos, ou no desfecho e distribuição, né, dessas reações já conhecidas, e algumas tendências temporais, né? Então, o aumento repentino do número de casos em um curto período de tempo, por exemplo, seria um sinal. E uma tendência crescente também do aparecimento desses sinais. O que a gente também pode usar para essa análise de balanço benefício-risco é o desenvolvimento dos indicadores, né? Que aí a gente pode desenvolver dos mais variados tipos, de acordo com essas informações que a gente vai recebendo nas nossas ocorrências, e também a incidência de eventos adversos, que a gente pode fazer baseado no número de eventos adversos que chegam para a gente, né, aqui na companhia, e o número de unidades comercializadas, porque a partir do número dessas unidades comercializadas, a gente consegue fazer uma estimativa do número de animais tratados, e a gente consegue aí calcular uma porcentagem de incidência baseado nessa estimativa. Por fim, né, o mapa também prevê na portaria, né, a emissão dos relatórios periódicos caso a gente detecte algum sinal com o nosso plano de ação, né, e a gente tem que fazer esse envio desse relatório em até no máximo 30 dias corridos. Aí aqui falando um pouquinho de situação de urgência, tá? A portaria ela traz bem lá no finalzinho que as situações de urgências podem estar relacionadas a defeitos de fabricação. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre os desvios de qualidade críticos, né? Que são aqueles que podem comprometer a segurança ou eficácia do produto. Por isso que eu falo a importância da gente criar esse fluxo, né? Entre a qualidade e a farmacovigilância. Esses desvios, eles têm que ser notificados, né? A Farmaco. E aí a Farmaco vai avaliar se aquele desvio crítico ele pode gerar um evento adverso grave. Caso ele possa gerar um evento adverso grave, aí sim a gente tem uma notificação, tem que fazer uma notificação ao mapa em até 72 horas, relatando essa situação de urgência. Aqui eu trouxe um pouquinho de alguns fluxos regulatórios, tá, pessoal? Então, a portaria prevê que a gente pode fazer, por exemplo, alterações em bula e rotulagem, tá? Isso vai envolver a área de assuntos regulatórios, além de outras medidas regulatórias, né, que é a suspensão ou cancelamento do registro, né, em casos mais graves, caso haja necessidade. E aqui eu achei importante pontuar um fluxo que talvez facilite aí para a equipe de farmacovigilância, que é a notificação do deferimento, né, de novos produtos ao departamento de farmacovigilância, para que isso já fique no radar, né, do departamento e a gente possa saber quando que esse produto vai ser lançado, porque a partir da data de primeira comercialização, a gente começa a calcular a periodicidade do envio dos relatórios por produto, né, do envio dos relatórios de periódicos de segurança ao mar. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre adições contratuais, né? Então, acredito que a maioria das empresas aí tem um relacionamento com terceiros. Então, até falando já também da possibilidade de terceirização das atividades de farmacovigilância. É importante que haja, né, uma definição das responsabilidades em contrato, né, de quem que vai exercer qual atividade, a definição dos prazos de notificação de eventos adversos, né? O compartilhamento de dados de farmacovigilância, entre outras atividades, né, que possam ser aí terceirizadas ou compartilhadas com empresas terceiras.
Outras ferramentas que a portaria também traz para a gente é o banco de dados com a capacidade de armazenamento de 20 anos, né, necessariamente validado, que possa armazenar tanto a comunicação com o cliente, tanto os relatórios e as investigações de farmácia, né, os sistemas que a gente vai implementar, eles têm que ser rastreáveis e auditáveis. E também, novamente, trazendo aqui a importância do desenvolvimento e manutenção dos procedimentos operacionais padrão, né, tanto da área de farmacovigilância, quanto das áreas que estão relacionadas ao desenvolvimento das atividades de farmácia. Já chegando aqui na nossa reta final, falando um pouquinho de custos e desafios operacionais. Então, pode ser, né, que a gente tenha custos aí com contratação de profissionais para compor a equipe de saque e farmacovigilância, né, o treinamento desses profissionais, a implementação ou aquisição de um sistema de saque ou de farmacovigilância, esse banco de dados também com a capacidade de armazenamento de 20 anos, né, a validação desse banco de dados, isso também pode gerar um custo. Treinamentos e reciclagem para as áreas envolvidas nas atividades de farmácia. Quaisquer terceirizações das atividades de farmácia também vão gerar custos e também consultorias, caso seja necessário para a companhia. Aqui nos desafios operacionais eu trouxe a integração entre diferentes áreas, né, e a criação de fluxos, que a gente já comentou anteriormente, a padronização da coleta de informações a campo, né, que a gente também vê como uma necessidade, a qualificação de distribuidores e equipe comercial e técnica, né, para recolhimento desses relatos, a gestão de dados incompletos ou relatos de baixa qualidade, né, que possam impedir que a gente faça uma boa investigação, uma boa avaliação de causalidade, o desenvolvimento dos indicadores, né, que também é um desafio operacional, o fortalecimento da cultura interna de farmaco e a sensibilização das equipes comerciais técnicas, né, sobre a importância do recolhimento desses reportes e de continuar reportando. Por fim, aqui eu trouxe algumas oportunidades de fortalecimento institucional. Então, a gente tem a governança sanitária, né? Então, a gente vai ter um maior controle do desempenho dos nossos produtos no mercado, né? A gente vai saber o que está acontecendo com eles lá no mercado. A identificação precoce de problemas de segurança ou eficácia, né? Que possam ser mitigados. Além de geração de evidências reais de uso, né? Para a nossa melhoria contínua. Então, a gente vai gerar dados que possam embasar melhorias internamente. E, consequentemente, com essas melhorias, a gente tem produtos mais seguros e eficazes, e a gente consegue identificar padrões de uso e mitigação de riscos, além de ter compreensão de falhas terapêuticas, que também podem contribuir aí para a gente trazer melhorias internas e cada vez trazer produtos de mais qualidade aí para o mercado. Bom, pessoal, e aqui já indo para o final, né, dessa apresentação, então, como encerramento, eu trouxe que a farmacovigilância, ela não é apenas uma obrigação regulatória, mas um compromisso contínuo com a segurança animal e com a saúde pública, né? Eu acho que, especialmente para a nossa categoria de médicos veterinários, desde que a gente começa a faculdade, a gente aprende que a gente é responsável não só pela saúde dos animais, mas pela saúde das pessoas e do meio ambiente. E eu acho que a farmacovigilância vem representando exatamente isso, né? Uma atuação ativa dos médicos veterinários na saúde única. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Fico disponível aí, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Obrigada. Obrigada, Maria Clara. Excelente apresentação, de forma muito clara e didática. Você conseguiu abordar a estrutura organizacional, destacou as áreas de interface, trouxe orientações importantes sobre as informações mínimas que devem estar contidas, contribuindo para o entendimento mais prático e objetivo do tema que a gente está abordando hoje. Muito obrigada. Então, antes de abrirmos para as perguntas da audiência, eu gostaria de saber se Maiara ou Maria Clara gostariam de trazer algum comentário adicional ou complementar algum ponto que vocês trouxeram nas apresentações e verificar com vocês se é possível disponibilizar a apresentação aos participantes. Por favor, palavra com vocês. Eu gostaria de deixar esse espaço para a gente poder responder alguns questionamentos. E em relação à apresentação, a gente pode enviar depois, não tem problema não, tá? A gente envia depois. Aí não sei se vocês enviam para os... Como é que seria isso? Sim, nós vamos colocar não só o link com a gravação e também a apresentação de vocês, que as pessoas podem acessar no tempo delas em outros momentos. Então, vamos às perguntas. Já temos algumas. Eu vou agora abrir o chat e faço a leitura para vocês. E vocês fiquem à vontade para responder ao tempo de vocês. Só um momento.
Pacheco Júlio, diretamente a Maiara. Maiara, frequência baseada a partir da data de registro do produto ou na sua renovação? Data de registro do produto. A data de nascimento, né, que a gente fala. É a data de registro. Obrigada. Vamos a outra. Juliana Lima agradecendo pela apresentação e os esclarecimentos. Se ela entendeu corretamente, sobre a avaliação de casualidade, não deverá ser feita sobre cada reação versus produto, mas sim do caso como um todo versus o produto suspeito? Juliana Lima. Esse é para mim ou para Maria Clara? Não tem a citação para quem é. Sobre o evento adverso. Né, o caso do evento adverso em si. Inclusive, tem casos em que o evento adverso ele pode ser agrupado, né, mais de um animal apresentar o mesmo evento adverso. É o caso apresentado, não o medicamento, né, que ele pergunta? Sim. É o caso, é em relação ao caso. Juliana, por favor, se ficou claro, nos dê um sinal. Caso queira refazer a sua pergunta, fique à vontade no chat, tá bem? Vamos à pergunta do Edson da Silva, ele é de Farmanguinhos. Vocês pretendem implementar a farmacovigilância ativa, ou seja, busca de eventos adversos na literatura científica? Isso é para o mapa também, né? Sim, acredito que sim. Na verdade, isso é uma das itens que é competência do titular do registro, né? Acho que a Maria Clara até citou isso. A busca por referência compõe também o relatório de farmacovigilância. E isso a gente vai... Esses detalhamentos, se você pode chamar isso de detalhamento, a gente vai dispor no guia, no manual que a gente vai estar implementando. Tem essas orientações. Juliana Cruz. Ela é da APSEM. Ela gostaria de saber uma equipe de farmacovigilância veterinária, se ela deve ser composta obrigatoriamente por médicos veterinários ou se seria apenas o responsável técnico e substituto. Olha, eu entendo que ela pode ser multidisciplinar, desde que o responsável pela farmacovigilância seja o médico veterinário e o seu substituto, né? Os dois têm que ser veterinários. Mas a equipe, ela pode ser, por exemplo, farmacêutico, né? A gente mesmo tem, a minha substituta, ela é farmacêutica. Eu acho que forma bem com a farmacovigilância. Tem uma outra pergunta da Karen Franco. Há previsão de uma versão beta do sistema antes da contagem dos prazos oficiais para o setor regulado testar a robustez do sistema informatizado e ajudar a identificação precoce de eventuais falhas? Historicamente, temos dificuldades recorrentes com o sistema, gerando retrabalho tanto para o setor regulatório quanto para o setor regulado. Olha, essa etapa é a nossa etapa crítica, né? Então, acredito que quando a gente começar o Ministério ele tem trabalhado no produto mínimo viável, né? Então, quando a gente tiver o produto mínimo viável do sistema de farmacovigilância, ele deve começar por etapas. Então, a gente não vai publicar um sistema nacional sem antes fazer essa verificação. Mas essa ainda está incipiente dentro do Ministério. A gente precisa de investimento, precisa de orçamento, precisa de recursos humanos dentro da nossa TI, e se a gente não conseguir, a gente vai ter que procurar outros ministérios, possivelmente o Ministério da Gestão, então essa parte ainda está um pouco deficiente, digamos assim. Outra pergunta, Bianca Barros, da empresa Vox, gostaria de saber se o sistema auditável comentado demandará algum processo de validação. A norma cita, né? Validação. Está escrito lá na 472.
Agora uma pergunta para Maria Clara. Baseado na sua experiência, quais as vantagens e desvantagens de parceria com terceiros? Essa é da Karen Franco, da Compliance Vet. Eu acho que vai depender do tipo de parceria que a gente está falando, né? Se vai ser da terceirização das atividades de farmaco, ou então a gente está falando, por exemplo, da distribuição de um produto específico. Agora a pergunta da Viviane Magalhães. Sendo o proprietário responsável pelo relatório e segurança, o mapa não acha que pode haver um viés de desvio na análise, principalmente em produtos novos que possuem uma margem de investimento alto e um evento adverso pode comprometer as vendas do produto? Peraí, deixa eu entender. Deixa eu ver O aqui mapa no não acha site. que pode haver um viés de desvio de análise, Por quê? Não entendi. principalmente em produtos novos que possuem uma margem de investimento alto e um evento adverso pode comprometer as vendas do produto? Não, mas a alteração em relação ao benefício e risco, ela não é dada por conta de um evento isolado, né? Então, é a partir do volume de dados que se tem em relato, você vai identificar o sinal para aquilo ali e concluir sobre a necessidade ou não de fazer alguma alteração no registro. Então, não é um caso isolado que vai fazer essa alteração. Agora a próxima pergunta é da Bruna, da Indubras. Em relação à ocorrência de eventos adversos em animais decorrentes do uso de medicamento em espécies não indicadas em bulas, neste caso, o registro / notificação ainda deve ser realizado? Sim, também tá no escopo, né, da portaria fazer a identificação de eventos adversos de uso extrabula. Então, se for configurado, por exemplo, que se foi realizado um uso extrabula de uma espécie que é mais sensível, que não era a população-alvo daquele medicamento inicialmente, pode-se fazer uma advertência de uso, né? Então, isso também é importante a gente monitorar. Agora a pergunta é da Laura Lorenzetti e é para a doutora Maiara. Quando devemos considerar o dia zero após a implementação do sistema para contar o prazo de envio do relatório? O prazo de envio do relatório não o dia zero é em relação à data inicial do registro do produto, não é em relação ao sistema do mapa. Então, assim, vamos supor que daqui a 6 meses a gente inicie, né, o sistema. E aí, dali a 12 meses, vai começar a valer. Aí você vai contar quando que foi feito o seu registro e para identificar a sua frequência. Não é em relação ao prazo do mapa, é em relação ao registro do produto. Não sei se ficou claro. Laura, se precisar fazer outra pergunta ou trazer uma adição a essa, o chat está aberto, tá bem? Agora a pergunta do José Mascarenhas. Não haverá a possibilidade do interessado fazer a comunicação do EA diretamente ao mapa? Vai haver sim. Inclusive, esse é o canal que nós temos hoje, né, para recebimento de relatos. A gente tem recebido basicamente da ouvidoria e de relatos que vêm da Superintendência Federal, mas a gente não é o fluxo normal que a gente pretende implementar. É óbvio que a gente não vai fechar esse canal, a gente vai continuar recebendo, mas sempre que a gente recebe, a gente continua insistindo que se faça esse contato também com o titular. A gente vai avaliar qual foi o procedimento que o titular do registro fez em relação àquele evento. Para Maiara, a pergunta de Fernanda Garcia. Nos casos de reações adversas já descritas em bula, é necessário realizar o reporte ao mapa ou o reporte é obrigatório apenas para reações adversas não descritas ou inesperadas? Não, são para todas, inclusive as previstas em bula. Porque você pode ter uma variação da incidência, né? Então, às vezes, o que você colocou na bula ali tinha uma previsão X, né? E ao longo do processo você aumentou a incidência de uma reação específica. Então, isso aí você tem que continuar monitorando. Então, as que estão em bula e as inesperadas também. Rodrigo da Elanco para Maiara. Em relação ao relator identificável, como será a gestão em relação à lei de proteção de dados? Os dados ficarão com a empresa? E para casos de auditoria,
Como serão tratados registros anônimos? Em algumas situações, os tutores não concordam em fornecer os dados pessoais, mas detalham os eventos. Bom, a portaria ela é bem sucinta em relação ao relatório identificável, né? Então, você tem que minimamente conseguir o nome completo, não lembro, acho que de CPF, alguma coisa assim. Não são dados muito difíceis, não. Mas para você conseguir validar isso, você precisa de uma identificação mínima. Senão, ele não é considerado um relato reportável, para evitar anônimo, né? Denúncia anônima. Isso aí está em todos os guias, né? VCH, Camevete, isso não foi uma criação Brasil, não. Isso aí a gente está seguindo recomendações internacionais. Bianca Barros, da empresa Vox. Assim como na Farmacomana, existirá a possibilidade de criação de instituições sentinela? A princípio, a gente não tem isso ainda identificado, tá? A gente já está um passo para atrás. A partir do momento que a gente conseguir implementar tudo que a portaria já colocou, né? Aí a gente começa a trabalhar nesses avanços. Juliana falou que ficou clara a resposta para ela, tá? Agora a pergunta é da Isabela Costa. Em caso de suspeitas de eventos adversos, porém relatado pelo responsável pelo animal, sem documentação ou comprovação por médico veterinário, como devemos proceder? Bom, aí vocês que vão nos dizer na avaliação de causalidade se esse dado você pode fazer inferência em relação ao uso do uso veterinário ou não. Tem que seguir o trâmite da avaliação de causalidade. Em muitos casos, realmente, os dados são insuficientes. E aí a conclusão ela é exatamente nessa linha. Não é possível fazer associação porque os dados é inconclusivo. Agora a pergunta de José Mascarenhas, ele é médico veterinário. A portaria de farmacovigilância menciona a partir do artigo 7 as obrigações dos titulares de registro de produto de uso veterinário. No artigo 12, isenta alguns tipos de produtos. No entanto, como fica a situação das vacinas autógenas, já que não possuem registro no mapa? Estão abrangidas pela legislação? As vacinas autógenas, assim como tudo que não for registrado, ele não está hoje no escopo dessa portaria. Está tendo atualizações do decreto, como eu comentei no início, e essas atualizações elas vão vir postas no decreto, no novo decreto. Tá? Inclusive, se você for observar, a gente colocou cosméticos ali, e cosméticos hoje é isento de registro, porque já está alinhado com o que vai vir do novo decreto, o cosmético vai passar a ter registro. Então, a portaria está um pouco adiantada em relação ao novo decreto. Tá? Mas realmente tudo que é registrado, o que hoje o decreto isenta não está no escopo da portaria. Laura para a Maiara. Em caso de licenças provisórias, a data do envio do relatório começa a partir de qual data? LP ou licença permanente /final? Então, pessoal, todas essas estou vendo que tem muita dúvida em relação ao envio de relatório, e eu vou pedir para vocês aguardarem esse guia, porque tem muita coisa do relatório que vai ter que botar nesse manual. Então, não dá para especificar aqui cada item específico do relatório. Inclusive, se for observar na Anvisa, existe uma norma específica para relatório, né? De tão criterioso e detalhado que tem que ser esse relatório. Então, eu até já conversei com a equipe de que talvez algumas coisas que demandem obrigações, talvez demande uma nova norma, tá? Então, eu vou pedir para que esses assuntos relacionados a envio, frequência de relatório, a gente consiga esclarecer a posteriori. Flávia Cristina para Maiara. Poderia, por gentileza, repetir a explicação sobre o prazo para envio de RPS a partir do registro do produto e a partir da implementação do sistema eletrônico? Mas foi o que eu acabei de falar. A gente vai esclarecer isso até porque a partir da publicação do sistema, a gente vai demandar também um alinhamento, talvez até em portaria, em legislação, sobre o uso do sistema. Então, essas demandas em relação à frequência, tudo que tem que ser posto lá, ela vai ser colocada
depois que a gente conseguir implementar o sistema. Então, ou vai vir no guia, ou vai vir numa legislação complementar da implementação do sistema. Não precisam preocupar agora, porque não tem, o prazo não está valendo. Só na parte de realmente fazer o relatório. Pergunta de Adailton Aníbal. Então, um produto com 20 anos teria que ser feito retroativo? Como assim? Acho que é o envio dos relatórios periódicos. Dos relatórios, mais uma vez o relatório periódico. Mais uma vez eu vou comentar. Os dados de relatório periódico, os dados do registro do produto, dos eventos adversos, eles são cumulativos. E quanto tempo a gente vai solicitar no relatório também vai ser disposto ou no guia, ou em manual, ou em norma complementar, tá? Mas, normalmente são dados, você está falando sempre do histórico, né, para botar no relatório. Então, não tem que começar o relatório a partir da vigência da portaria. São os relatos que você tem observado desde a implementação do registro do produto. Só que qual é a data que vai entrar nesse envio dos relatórios, a gente ainda vai padronizar depois. Pergunta de Marina Lamelas. A notificação das ações das agências regulatórias internacionais é somente se eu for exportador ou mesmo não tendo produto no exterior, teremos que fazer esse monitoramento? Olha, isso não é questão de ser exportador, né? Às vezes a gente precisa entender se aquele princípio ativo que compõe aquele produto, ele está tendo um encaminhamento diferente em outro país. Então, normalmente a gente recebe de empresas que têm filiais, né? Então, não precisa ser exportador, necessariamente. Se for um produto internacional, né, que tem, na verdade, até o contrário, aí precisa reportar. Mas isso também a gente vai botar dentro do guia, tá? Essas informações complementares, todos os formulários, as informações sobre os formulários, elas vão compor esse guia complementar. Karen, novamente sobre a questão das vantagens e desvantagens para Maria Clara. Ela se referiu a terceirizar as atividades operacionais. Então, baseado na sua experiência, quais são as vantagens e desvantagens de parcerias com terceiros para terceirizar as atividades operacionais? Karen, a minha experiência profissional é inteiramente aqui dentro da Ouro Fino. A gente não faz a terceirização das atividades de farmacovigilância, a gente desenvolve elas todas internamente. Mas eu imagino que não vantagens e desvantagens, mas alguns desafios, né? Então, eu acredito que o compartilhamento dos eventos adversos, né? Como que isso vai chegar para essa empresa terceira, quais responsabilidades vão ser atribuídas para a empresa terceira, então vai ser a elaboração dos relatórios, a notificação dos eventos, enfim, tudo isso tem que ser bem determinado, no contrato. Infelizmente, eu não consigo te passar uma experiência profissional, mas eu imagino que vai ser a definição das responsabilidades e também a capacitação, né, da empresa terceira de suportar essa portaria. A Karen agradeceu, tá, Maria Clara, pela resposta. Nós estamos nos encaminhando para encerrar o nosso webinar, mas todas as perguntas que ainda estão chegando, elas podem ser consolidadas pela Bifina para que os participantes possam responder em alguma forma, tá? Então, vocês podem continuar o registro que segue o nosso compromisso de fazer a consolidação e fazer o endereçamento, tá bem? Então, pessoal, antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de mais de 300 participantes, o que mostra o interesse e a relevância desse tema para o setor. Muito obrigada pela participação, pela atenção e engajamento. Lembrando que esse evento vai ficar gravado e todos os inscritos vão receber posteriormente um link de acesso para que possam rever o conteúdo e compartilhar com as equipes. Nesse momento, eu passo a palavra para o Andrei, presidente executivo da Bifina. Bom, é só para agradecer a presença de todos. Realmente a adesão ao evento foi bastante alta, que mostra a relevância do tema e as dúvidas, Mayara,
mostra que vocês vão ter muito trabalho ainda pelos próximos meses em relação a esse avanço da regulamentação. Então, eu queria agradecer a Mayara e a Maria Clara pelo tempo, pela dedicação a esse evento, pelas duas apresentações extremamente claras que elas fizeram em relação aos temas, que são temas complexos, pela disponibilidade de responder as perguntas. Colocar a Bifina à disposição para que a gente possa trabalhar em conjunto, Mayara. O mapa pode ter certeza da parceria com a Bifina nesse tema e em outros temas. A Bifina tem uma longa tradição nessa discussão sobre questões relacionadas à saúde animal e também a toda a parte de agro, e toda essa parte de farmacovigilância relacionada aos mais diferentes produtos ligados à cadeia de saúde. Então, nós estamos à disposição. Não só a equipe técnica da Bifina, como as empresas que compõem a entidade. Você pode contar com a gente no que for necessário, tá bom? A todos, muito obrigado. Foi um prazer. Vocês vão receber o link em breve para poderem acessar a apresentação, para acessar as apresentações que foram feitas pelas duas palestrantes. Uma boa semana. Seguimos em frente. Bom final de semana para todo mundo. Obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.